o nosso Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue. Muito boa tarde, Will. É um prazer tê-lo conosco nessa super quarta. Muito boa tarde, prazer é meu estar aqui conversando com vocês nesse dia super importante, né? Pois é, né, Will? Dia super importante para o mercado americano e para o mercado brasileiro. O que você achou da decisão do Fed? O que pode acontecer com as ações lá fora? Vimos que o mercado americano virou repetidamente, né? Estava em território positivo antes das declarações do Powell e agora está em forte queda. O Wall Street está sofrendo bastante nesse momento, né? O que você está achando do andamento do mercado após as declarações do Fed? Bom, vamos lá. Decisão totalmente esperada, a do aumento de 25 base points, né, jogando a taxa básica de juros para 5 a 5,25. Vale lembrar o 10º aumento consecutivo em sequência, de forma ininterrupta. Agora, quando você investiga, quando você olha o statement, né, o Fed ele dá a decisão de juros e ele tem um texto ali no qual ele define, no qual ele diz, né, a taxa. E esse texto, especificamente, houve uma mudança marginal ali de linguagem que aponta para uma pausa, né, nesse ciclo de aperto monetário, o que dá a entender que a gente possa estar aí muito próximo ou vivendo já um momento de pausa nesse aumento monetário. Por exemplo, né, eles omitiram uma frase que estava nos outros documentos, que era o seguinte: o comitê antecipa que algum aperto adicional de política monetária pode ser apropriado. Quando ele retira isso, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente para de falar que algum aperto monetário é apropriado para, eventualmente, né, uma política pode ser apropriada. Foi a mudança, né, de linguagem. A entrevista já do Powell pós a decisão de juros é que deu uma chacoalhada no mercado, conforme tu comentou, que aí jogou o mercado um pouco mais para baixo, né? Mas a decisão em si, eu diria que ela foi relativamente muito em linha, amplamente esperada, né? Aquilo que o mercado já vinha colocando nos preços dos ativos. Pois é, né, Will? De fato, agora estou dando uma olhada no mercado, agora Wall Street está em forte queda. Dow Jones cai 0,68%, S&P 500 0,51%, Nasdaq 0,23%. Por aqui, o Ibovespa voltou a cair 0,06%. O dólar futuro cai também 0,96%. Will, agora, quais são os ativos que você acha que vão sofrer mais com essa nova alta dos juros? Bancos, como os bancos regionais que a gente está vendo, estão sofrendo e muito nessas últimas semanas, ou setor de tecnologia, né, o Vale do Silício, ou outros ativos, por exemplo, commodities, né, ativos ligados a commodities, o petróleo está em forte queda nesse momento. Quais setores você acha que serão os mais impactados e o que o investidor, pessoa física brasileiro, pode fazer para se prevenir de perdas? Bom, eu acho que o normal seria a gente ver alguma realização no setor de tecnologia, em especial das Big Techs. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai olhar a alta recente da Bolsa Americana, a alta 2023, ela foi levada quase que única e exclusivamente de um pool ali de 6, 7 ações. Até escrevi sobre isso no Avenue Insights essa semana. 6 ou 7 ações com uma performance muito forte e que tem uma ponderância, uma relevância muito forte no S&P 500. Então, basicamente, o S&P 500 foi puxado por essas empresas, então seria normal que no momento de realização do mercado, face a uma notícia que já era esperada, o mercado veio antecipando, veio precificando, é normal esses altos e baixos. Penso eu que o setor de tecnologia poderia passar por uma realização aí de curto prazo. Além disso, obviamente que o setor de bancos regionais, ele segue no foco, aí, ele segue, de certa forma, com uma certa desconfiança do mercado, pelo aumento de juros e o impacto que isso possa ser negativo na percepção ou especialmente na percepção de confiança desses bancos em serem capazes de honrarem seus depósitos num cenário onde eles têm títulos atrelados a essa taxa e elas vão sendo marcados a mercado para baixo. Então eu diria que esses seriam setores aí que tenderiam a sofrer, né, dentro desse cenário de juros altos que já vem sendo precificado, bem verdade, né?
Pois é, todo mundo estava esperando, né, esse resultado. Agora, outra coisa interessante, Will, juro alto nos Estados Unidos, mas o dólar que hoje está caindo e caindo bastante, né? Caindo, na verdade, há várias semanas, já estamos em um momento de dólar a menos de R$5. O que você está achando no movimento da moeda americana, do câmbio com a moeda americana, e como é possível que numa situação tão complexa aqui no Brasil, com uma situação fiscal também preocupante, o dólar continue caindo desse jeito? O que a gente tem visto em relação ao dólar, o dólar já vem apresentando esse movimento, não é de agora, né? Aquele receio de uma desaceleração da economia que possa levar a uma recessão, e aí sempre quando a gente vem um novo aumento monetário, um novo aperto monetário, um novo aumento de juros, ele só reforça, né, esse receio de que a gente possa entrar numa recessão nos Estados Unidos. E aí é uma recessão, obviamente, que ela é ruim para a moeda. Países que crescem menos, a sua moeda tende a se desvalorizar frente a outras, né? Então, um pouco disso que vem sendo colocado na conta, não é de agora, tá? É bem verdade que o dólar vem se desvalorizando já há algum tempo, e contra o real, na verdade, é que ele teve uma performance até boa, né, comparativamente a outras moedas. Isso quer dizer o quê? O real se valorizou menos do que outras moedas, né? Desde setembro o dólar veio perdendo força frente a outras moedas. Se o real tivesse acompanhado, a gente estaria vendo aí, muito provavelmente, a relação, né, dólar-real muito mais perto de um 4,75 do que um 5, né? E aí, disso eu estou falando de novo, né? Se o dólar frente ao real tivesse acompanhado o movimento do dólar contra outras moedas, né? Claro. Agora, e falando de mercado brasileiro, né? Estamos vendo aqui os gringos aqui no Brasil que estão saindo em abril da Bolsa, né? Saíram mais do que entraram na B3. O que você está vendo do movimento de estrangeiros em relação à Bolsa brasileira? Pois é, assim, eu acho que o Brasil é sempre visto aqui fora. Como é que a gente vê o Brasil, né? Tô em Miami, moro nos Estados Unidos há algum tempo. O Brasil é sempre visto do ponto de vista tático, né? Eventualmente faz sentido você alocar um pedaço do seu capital no Brasil, eventualmente faz sentido você aproveitar. Eu acho que existe um consenso de que a Bolsa brasileira está barata, mesmo depois a gente ter visto o lucro de algumas empresas, o lucro da Bolsa como um todo reduzir, né, recentemente, mas a Bolsa brasileira ainda é uma Bolsa barata. Agora, por outro lado, falta trigger, né, falta catalisador para que você veja uma reprecificação ou uma normalização de valuations da Bolsa brasileira, né? Você tem receio em relação ao crescimento, tem receio em relação às medidas que o governo vem tomando, que possam de fato gerar algum crescimento sustentado. Você ainda tem um juro elevado no Brasil, né, travando um pouco a economia. Então, eu diria que falta catalisador realmente para o Brasil. Especialmente colocando em contexto que você tem um cenário de mercados emergentes, como por exemplo China, que agora está já, depois da sua reabertura, né, está conseguindo controlar a inflação e apresentar algum crescimento nesse ano. Então você tem outros emergentes crescendo com uma inflação controlada, obviamente que sempre com alguns riscos, mas talvez com um pouco menos de incerteza do que o Brasil. Pois é. E falando agora, estou pegando aqui as perguntas do nosso público, né? Falando de incertezas, uma das coisas que me surpreendeu também, Will, e aí eu pego o gancho da pergunta aqui do nosso seguidor, é que perguntaram para o Powell sobre uma possível default, né? Possível calote da dívida americana, algo que o próprio Joe Biden, né, o presidente americano, vinha falando do risco, né, de calote da dívida americana. Existe o risco de shutdown também, porque os republicanos estão fazendo guerrilha, faz o trabalho deles, né, na oposição no Congresso americano. E aqui tem a pergunta da Isadora Ezuki está perguntando sobre a possível falta de liquidez do Tesouro americano. O Tesouro que hoje voltou a comprar, né, títulos da dívida mais antigos. O que está acontecendo por lá? Existe risco de calote? Esse problema da liquidez também pode impactar também as finanças públicas americanas? Pode desencadear um movimento hostil também na Bolsa de Valores lá em Nova York? Qual que é a sua visão aí dos Estados Unidos? Boa. Eu acho que é um risco que tem que ser monitorado, não pode ser desprezado. Ele pode sim gerar uma certa incerteza, né, de curto e médio prazo. Agora, vamos tentar também entender o que se passa por trás disso, né? Você tem um orçamento que prevê determinados gastos e você tem uma previsão de receita. O que os republicanos vêm fazendo e o que existe nessa questão do budget é essencialmente uma briga política.
O presidente Biden, criticando obviamente os republicanos, ele não olha, né, para dentro de casa e vê que na verdade os democratas eles prevêem só uma expansão de gastos sem controle de gastos, né? E o que os republicanos vêm defendendo é um controle de gastos também, né? Você não pode simplesmente gastar. Sob o ponto de vista de depois você tem que ficar aumentando imposto. Uma das bandeiras de campanha do presidente Biden foi revogar aquela redução de impostos que o Trump fez para empresas como uma tentativa de estimular a economia, né? Mas por quê? Porque ele quer garantir determinados gastos que ajudem, consequentemente, o partido dele a se perpetuar no poder. Então, assim, você tem um embate político aí, de decisão de orçamento, que eu diria que ele é muito mais político do que de fato econômico. Né? Já aconteceu esse problema em outros anos, né? E se chegou a um acordo sem que você tivesse algum default de dívida ou alguma coisa do gênero. Mas óbvio que no curto prazo gera um certo estresse, porque incerteza no mercado é sempre vista de forma negativa, né? Pois é, né? Bem complicado, mesmo que os americanos tenham a moeda do mundo, nem para eles é possível gastar sem freio, né? Gastar de forma desenfreada. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas ou dúvidas do nosso público. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é a situação. Tem muita gente perguntando, aqui, Will, sobre crise bancária. Vamos voltar um pouco à pergunta que também eu te fiz antes, só para a gente pontuar um pouquinho mais esse ponto, né? Salientar um pouco mais esse ponto. O que você está achando da situação dos bancos americanos, bancos regionais? Vocês lá nos Estados Unidos têm a percepção que vem mais crise por aí? É um momento Lehman Brothers chegando ou são situações pontuais que vão se resolver sozinhas com a intervenção, por exemplo, de bancos maiores? Vimos, por exemplo, agora no First Signature Bank, comprado pelo JP Morgan. Bom, eu acho assim, é uma situação diferente do Lehman, mas o que sustenta, o que faz um banco parar de pé é essencialmente a confiança dos seus depositantes naquele banco, né? E a partir do momento que você tem uma desconfiança no mercado, que ela vai se espalhando e entrando no sistema, isso é um grande problema, né? Então, um sistema bancário, ele é pautado exatamente nessa fidúcia, né? E fidúcia e trust, né? Ou seja, eu dou a guarda do meu dinheiro para o banco, porque eu acredito que ele saiba fazer muito bem isso, de forma profissional, e consequentemente, o banco tem um dever fiduciário comigo de o fazer, né? A partir do momento que rompe essa confiança é um problema, né? E a gente tem visto isso, tá? Então não pode ser desprezado. Obviamente que são bancos menores, né? O First Republic agora foi organizado junto com o JP Morgan, se foi resolvida essa questão. Da mesma forma que o Credit Suisse teve um problema e a autoridade monetária suíça andou rápido para juntar com o UBS, e a gente teve o Silicon Valley e o Signature Bank. Então, assim, é normal, sempre quando você tem aumentos de juros muito fortes, né, no mercado americano, na economia americana, o aumento de juro nada mais é do que o encarecimento do dinheiro, né, o dinheiro fica mais caro, que o juro nada mais é do que o preço do dinheiro. Só que o caso do juro americano é o preço do dólar, né, consequentemente, super importante. Então, assim, obviamente que algumas rachaduras, digamos assim, no sistema, e quando eu falo sistema, eu estou falando da economia como um todo, não é só nos bancos, algumas rachaduras, elas acontecem, tá? E geram um certo estresse. Então, não pode ser descartado, acho que tem que ser acompanhado de perto, os casos dos bancos menores, mas por hora não parece longe de ser algo como o Lehman Brothers. Onde você tem um pouco mais de incerteza aí é a exposição de bancos regionais às chamadas commercial mortgages, né? As mortgages comerciais ou as hipotecas de imóveis comerciais, uma exposição de alguns bancos menores, eventualmente muito expostos a ativos imobiliários comerciais que pós-pandemia houve uma mudança, né, no trabalho, um trabalho mais híbrido, a menor necessidade de espaços físicos e por aí vai. Então tem sido monitorado de perto, tem sido algo que acompanha, algo que volta e meia volta à tona e a gente tem que continuar acompanhando. Pergunta aqui, estou lendo aqui a pergunta do Felipe, mas eu queria te perguntar, a última pergunta sobre a decisão, né, essa MP,
que foi criada, que foi anunciada pelo governo Lula para taxar ativos brasileiros no exterior. Como que vocês na Avenue estão vendo essa notícia? Qual que é a reação dos investidores brasileiros que têm ativos no exterior? Você acha que isso vai prejudicar esse mercado, esse interesse pelos brasileiros? Ou você acha que esse AMP simplesmente não vai vingar e teremos outras soluções para que os cidadãos brasileiros possam diversificar o seu patrimônio? Boa, vamos lá. Sobre isso, de forma oficial, a gente da Avenue optou por uma postura de não se pronunciar de forma oficialmente, porque você ainda não tem nenhuma decisão oficial. Você tem uma medida provisória, que ela tem que passar pelo Congresso, ela tem que ser negociada com o Congresso e ela tem que ser, para daí ser sancionada e eventualmente vir a entrar em vigor em 2024. Então ainda tem, acho que, bastante água para rolar, ainda tem bastante coisa para acontecer. Então, por hora, a gente não tem comentado aquilo que, na verdade, é um projeto de lei que, obviamente, influencia, que, obviamente, impacta em questões de investimento internacional, mas que, por hora, de novo, ainda tem uma certa incerteza e a gente optou aí por não se pronunciar de forma oficialmente. Perfeito. Então, vamos aguardar os desfechos para ver se, de fato, essa MP vai se tornar realidade ou se o Congresso vai barrar esse, de fato, aumento, né, da carga tributária, mais impostos à vista por aí. Tomara que não, né? Tomara que não. William, muito obrigado para você, William Alves, estrategista-chefe da Avenue. Muitíssimas perguntas aqui para você, William, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, mas com certeza voltaremos a falar logo mais sobre investimentos lá no exterior. Muito obrigado, William, por sua participação aqui conosco no closing desta quarta-feira. Agradeço demais a oportunidade, obrigado às perguntas, pessoal.